Glória a Jesus. A graça e a paz, amada igreja do Senhor Jesus, amém? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo ele escreve isso, ele estava dizendo que ele passou por prisões, ele passou por luta, perseguições, naufrágio, aflições, nudez, fome, humilhação e tantas coisas ele passou. E ele fala, mas em todas essas coisas, não é sem essas coisas, somos mais do que vencedores. Como que o Evangelho humanista ensina, né? Agora, sem estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque esse Evangelho que está sendo pregado, igreja, nos telespastores, nas televisões, muitas vezes em rádios, é um perigo. É um perigo, porque ele ensina que o crente não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode enfermar, o crente não pode ser pobre, o crente não pode, ele tem que ser rico, tem que ter sucesso, ele tem que ter saúde, porque isso é sinal de fé. Isso é mentira. A nossa Bíblia não é isso. Ela não fala isso. Isso é um evangelho mentiroso, perigoso, de dupla face. Precisamos estar bem atentos para não sermos atraídos, engodados por esse evangelho do anticristo, que muitos lobos estão pregando hoje nos púlpitos, trazendo coisas antigas, voltando a práticas antigas que lá no livro de Hebreus já estão condenadas. Quando aqueles judeus converteram a Cristo, aquela carta foi escrita chamando a atenção deles, porque eles estavam voltando às coisas antigas do Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento se cumpriu, era sombra do que viria e se cumpriu em Cristo Jesus. E eles estavam voltando ao sacrifício, às coisas antigas, e não é diferente do que vemos hoje. Eu tenho pregado em igrejas que eu fico triste quando eu entro e tem a arca da aliança nela. Bezerros de ouro. São bezerros de ouro, são amuletos para mexer na fé das pessoas, mexer no bolso das pessoas, nas emoções das pessoas. É voltar às práticas antigas. Isso está errado. O Evangelho é muito simples. O Evangelho de Jesus Cristo é submissão, é renúncia, é entrega. É ter os olhos em Sião, é ter os olhos na eternidade. É juntar os nossos tesouros na eternidade, não aqui. É tirar os nossos olhos daqui. Estamos só de passagem, igreja. Então o crente vai adoecer sim, vai enfermar. Eliseu morreu doente, e mesmo morto debaixo da terra, o soldado cai morto em cima e ressuscita, só de encostar no túmulo daquele homem. Mas ele morreu doente. Quantas vezes Paulo falando com Timóteo para tomar vinho, porque ele tinha problemas no estômago, o vinho puro, o vinho sem ser fermentado, problemas no estômago. E quantos doentes, quantos enfermos, quantos heróis da fé, né? Deus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelos nossos pecados, igreja. Ele não foi ferido pelas nossas enfermidades, né? Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo que haveremos de ser, seremos perfeitos, sem doenças, sem tristezas. Mas enquanto estivermos aqui, esse corpo está defeito. Nós erramos, nós tiramos as costas para Deus lá no paraíso. Então hoje nós enfermamos, Ele levou sobre si os nossos pecados, mas nós continuamos pecando. Mas o nascido de novo, ele peca sem desejo de pecar, e se arrepende amargamente do pecado. Não é remorso. O convertido, ele peca, mas ele não vive no pecado. Ele peca e não peca mais. Aquele pecado ele não peca mais, porque ele se arrepende de verdade. Ele não tem o hábito do pecado. É diferente, mas nós continuamos pecando. O que veremos de ser, seremos, igreja. Mas o que nós precisamos desesperadamente agora é conhecer a Deus. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, a partir do verso 15. Atos 17, verso 15. Nós vamos ler alguns versículos deste texto de Paulo em Atenas.
em seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e de todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro, esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. O verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Vamos contextualizar Paulo aqui. Paulo estava em Atenas, esperando Silas, né, e Timóteo, isso mesmo, Timóteo. E enquanto ele esperava, ele começou a pregar, a falar de Jesus, da ressurreição. Só que ele estava, gente, no centro da filosofia. Ele estava no seio ali do mundo, onde era o berço da filosofia, da arte, da cultura grega. Era tudo voltado para isso. Só que Paulo começou a andar pela cidade, ele se revoltou com tanta idolatria. Em cada lugar que ele ia, em cada casa que ele passava, havia um altar e uma imagem e um Deus. Em cada lugar era lotado de deuses. A história conta que houve um homem, não sei se é Epimênides, muitos anos antes de Cristo. Apenas estava passando por uma situação de uma praga e estava devastando a cidade. E eles buscaram ajuda com Epimênides, que era também um poeta, era um filósofo, e pediram ajuda. E quando Epimênides chegou, viu tantos deuses, havia mais de 30 mil deuses, tantos deuses. Eu sei que no final ele falou: é melhor que vocês coloquem um altar sem nada, sem nenhuma imagem. Porventura, como eles pensavam, se há algum Deus que nós não agradecemos, que nós não estamos prestando culto, então vamos colocar como Deus desconhecido. Porque quando Epimênides chegou e sugeriu para eles que buscassem a ajuda de Deus, de um Deus desconhecido, a praga cessou. Só que eles não se interessaram por esse Deus desconhecido. Então passaram séculos, séculos e séculos. Paulo chega e vê aquele altar ao Deus desconhecido. Aquilo chamou a atenção de Paulo. E como ele estava pregando Jesus e a ressurreição, os filósofos da época, epicureus, estoicos e homens, né, cheios de vãs filosofias, de muita sabedoria humana, levaram ele para o Areópago. O Areópago é como se fosse uma convenção onde se reuniam ali todos os poetas, filósofos, estudiosos da época para discutir novidades. Então Paulo estava trazendo uma novidade para eles. Então Paulo, para abordá-los, mencionou: há um Deus que vocês estão honrando, cujo Deus é desconhecido, é o Deus que eu estou servindo. Então ele pregou sobre este Deus. O Deus que é o Criador do mundo, o Deus que é um Deus provedor, é Deus Senhor da terra e do céu, de tudo que há, é um Deus juiz, é um juízo que virá, onde nós estaremos diante dele. Então Paulo evangelizou aquelas pessoas, mas eles escarneceram de Paulo. Aqueles filósofos disseram: quanto à ressurreição nós vamos deixar para outro dia, nós não queremos ouvir sobre isso, e foram embora. Mas algumas pessoas creram. Algumas pessoas creram, como Dionísio, Dâmaris e outras pessoas. Para o nosso contexto de hoje, o que onde eu tenho dito é muito sério: há um Deus desconhecido. Quando nós pregamos sobre Deus,
e falamos da soberania dele, falamos da justiça dele, falamos da glória de Deus, falamos da ira de Deus, do juízo de Deus, falamos de Deus, do Deus verdadeiro, muitas pessoas se assustam. Esse não é o meu Deus, esse não é um Deus que eu sigo, esse Deus que não cura, esse não é o meu Deus, um Deus que não prospera, não é o meu Deus. Então, o que eu tenho visto hoje, que tem me entristecido muito, é que muitas pessoas, se ditas cristãs, né, construíram um Deus. E elas servem um Deus que elas construíram na mente. Um Deus que não importa com o pecado. Um Deus que não se importa se você se arrepende ou não. Eles continuam servindo este Deus. Mas é um Deus desconhecido. É um Deus que precisa ser pregado como Ele é na palavra, pelo Evangelho. Há muitos que estão sendo enganados, não é porque estão com o coração endurecido e a palavra não entra, mas não, é porque a palavra não está sendo pregada, o Evangelho está sendo pregado. Então essas pessoas têm se distanciado cada vez mais de Deus. Precisamos voltar para Deus, precisamos estar mais perto dEle, conhecê-lo de perto, igreja. Eu lembro de uma experiência, eu gosto de contá-la, porque isso nos arremete para uma igreja verdadeira, um povo realmente que conhece o Deus que serve, diante de uma situação, como eu vou contar, do terremoto que houve no Haiti, em 2010. 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas, 300 mil pessoas ficaram feridas, 200 mil pessoas morreram. E a cidade mais afetada foi em Porto Príncipe, não havia mais nada nela. Um pastor nosso brasileiro quis ir lá, resolveu ir lá. Ele foi preparado para achar uma igreja adoecida, para achar uma igreja revoltada, para achar uma igreja que ele ia precisar trabalhar muito na fé deles, porque perderam a fé, porque Deus permitiu tal tragédia, fatalidade. E ele chegou naquela cidade, chegou em Porto Príncipe, destruída. Mas a igreja estava reunida já. E quando ele entra, não havia mais templo, não havia mais nada, havia banquinhos de lata, pedras, onde as pessoas estavam sentadas. E ele surpreendeu-se quando ele viu a igreja glorificando a Deus, de mãos para cima e adorando a Deus, dizendo: vamos glorificar, vamos adorar, porque nós não sabemos se teremos amanhã para adorar. E eles glorificavam a Deus. E eles falaram com o pastor, muito felizes com o pastor, com a visita do pastor, e falaram: pastor, amanhã o nosso culto começa às 6 horas da manhã e vai até 1 da tarde. Olha, gente, que fervor. Olha o calor desta igreja. Havia fervor, havia amor. E ele foi então 6 da manhã, o culto acabou 1 da tarde, e ele resolveu dar uma volta, ver a tragédia, ver a destruição. Havia muitas coisas chegando, né? A ONU estava socorrendo aquelas pessoas. As pessoas estavam debaixo de lonas, estavam recebendo, não tinha nem água potável, estava chegando água, estava chegando roupa. E ele foi andando no meio daquelas pedras, entulhos, cheiro de pessoas mortas. E ele foi andando e ele escutou uma voz que louvava a Deus. Ele se aproximou mais para ver quem era uma senhora, aparentemente dizer de 60 anos de idade. Ela estava de joelhos. Depois ele veio a saber que aquela mulher havia perdido tudo, toda a sua família, tinha ficado só ela. E ela estava de joelhos, com as mãos para cima, e ela louvava o Senhor com essa canção: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.
Hoje nós podemos contemplar aqui no nosso templo. Não há deuses, mas há muitos ídolos. Há muita idolatria no meio da igreja evangélica. Há muita idolatria, há muitos altares construídos. Há altares de idolatria para o emprego, para o trabalho. Idolatramos dinheiro. Queremos mais e mais e mais. E a igreja quer ficar cada vez mais rica. Ela quer mais glamour. Ela quer mostrar que está crescendo, que ela é poderosa. Como diz a igreja de Laodiceia, rica, abastada, não precisa de nada. Mas és pobre, cego, nu, desgraçado e miserável. Há tanta idolatria. Idolatramos funções, ministérios. Colocamos tantas vezes nossos ministérios na frente de Deus, na frente da família. Idolatramos tanto a nossa reputação. Queremos tanto sermos promovidos, nos promover, tirando a glória de Deus. Tirando a glória de Deus. A palavra de Deus fala que a avareza é idolatria, a cobiça é idolatria. Não pode cochear entre dois deuses, entre dois senhores. Escolhe hoje a quem quer servir. Se é a mamon, se é o dinheiro, se é o ter, se é a prosperidade, se é a teologia da prosperidade, ou servir a Deus. Quando você serve a Deus, você sabe que o seu tesouro não está aqui. Se Ele quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Mas sem você perder a sua família, sem você perder a comunhão com Ele. Tem muitos crentes prosperando, mas não é pela mão do Senhor. Tem muitos crentes prosperando pela mentira, pelo engano, defraudando. Tem muito crente mentindo nos seus trabalhos e prosperando, ficando ricos. Mas não é o Senhor que está prosperando. O crente prosperado pelo Senhor é um crente que não perde a comunhão com Ele. É um crente que não perde a oportunidade de estar na casa do Senhor para adorá-lo. O crente prosperado pelo Senhor é um crente que, se perder tudo, ele é feliz, porque a felicidade dele está em Deus, não está no dinheiro. A idolatria que tem mais acabado com as igrejas hoje é esta: é o amor ao dinheiro, é o amor ao ter as coisas, a ostentação. E os crentes vão atrás desse evangelho, dessas pregações. Como ouvi na rádio lá na minha cidade, venha para a campanha de 2015. Venha a campanha, vai começar a campanha de como ser rico. Hoje, meu esposo conversando comigo por telefone, disse: amor, você não acredita que eu acabei de ouvir agora na rádio? Isso o que, amor? Uma igreja pertinho da gente lá. Campanha das 300 moedas. Cada moeda ungida pelo pastor. Gente, não tem diferença entre nós, para quem prega e quem está sentado, pastor. Não, somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Só que nós que pregamos a palavra, a responsabilidade nossa é muito grande. Porque se nós cairmos, se nós pecarmos, nossos pecados são mais sérios, são mais graves. Nós seremos mais cobrados, mas como pessoas não há diferença. Então a moeda é ungida pelo pastor, e quem levar a moeda para casa não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia e vai ser rico, vai prosperar. Quanto será que custa uma moeda dessa? Ao carnê dos milagres, ao almofado dos milagres. E há tanta lambança, tanta idolatria, atraindo o povo. Nós precisamos voltar para o Evangelho e conhecer esse Deus desconhecido. Um Deus que nos ensina, como Paulo escreve: aprendi a contentar com o que tenho. Eu sei ter abundância. Eu sei também passar por necessidade. Em todas as coisas, de todas as maneiras, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter escassez, tanto a ter abundância como padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja, você pode viver com muito e você pode viver com pouco, mas não importa como você viva em Cristo Jesus. A nossa felicidade está nele. A nossa felicidade não pode estar
em nada a não ser nele. Porque se nós tivermos a nossa segurança, a nossa felicidade em alguma coisa ou em alguém, é idolatria. Nós somos idólatras. Vamos parar de julgar os nossos irmãos católicos. Estamos mais idólatras do que eles. Olha a idolatria gospel. Quantos pastores gospel sendo adorados? Igrejas pagando caro para tê-los no seu altar. Quantos cantores gospel sendo adorados? Arrancando dinheiro da noiva, enchendo os bolsos desses lobos devoradores. Eu estava no aeroporto com a Andréia ontem, esperando o embarque de São Paulo para cá. Eu recebi um inbox no Facebook. Facebook também está virado uma idolatria. Tem sido bezerro de ouro na vida de muita gente. Tem maridos desprezando suas mulheres e mulheres desprezando seus maridos e filhos e seus afazeres por causa de Facebook. Tudo que toma o lugar e a primazia de Deus é idolatria. É isso que revoltou Paulo lá. Eles tinham um Deus para cada coisa. Eles tinham um Deus para buscar para cada situação. E assim nós temos também aqui no Brasil, principalmente no Brasil, América do Norte e na Europa, que os países onde a igreja está sendo perseguida, onde estão os cristãos realmente verdadeiros, onde eles morrem com honra, mas não negam o nome de Cristo Jesus. Agora Europa, América do Norte, Brasil, estão com vergonha. Nós temos um Deus para cada situação. Um Deus para o descarrego, um Deus para o sucesso, um Deus para a fama, um Deus para o poder, um Deus para emagrecer. Tem pastor lá perto da minha cidade que faz campanhas de como emagrecer. Que Deus vai emagrecer. Campanha para todas, é um Deus para cada coisa. Pessoas construíram o seu próprio Deus. E o nosso Deus está desconhecido. E aonde está a igreja? A igreja precisa acordar. A igreja está dormindo. Como aquelas 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, as 10 dormiram. 5 tinham azeite e tinham reserva, mas as 10 dormiram. As prudentes também dormiram. Pode ver lá na palavra. Tardando o noivo, todas dormiram. A noiva precisa acordar. Precisamos acordar. E Deus vai levar a noiva para o deserto. Deus vai levar a noiva para o deserto. Por isso que a tua fé precisa ser forjada agora. Porque agora é o princípio das dores. Ela precisa ser forjada. Você precisa amadurecer a tua fé. Eu estava lá no aeroporto, peguei o inbox. Quando eu abri e li, meu coração doeu. São pessoas que eu não conheço, mas por causa do livro, dos contatos, está tudo em acesso. Então eu recebo muitos inbox. E as pessoas denunciam muitas coisas, porque eles estão me vendo pregando a verdade. E como eu não tenho compromisso para agradar ninguém, nem igreja nenhuma, eu acho que até isso que Deus também me livrou de depender do ministério para viver, até disso. Eu estou livre agora. Porque tem pastor, né, pastor, que vem pregar, dependendo do que recebe do valor, vai agradar a igreja, vai pregar o que vocês querem ouvir. Assim está sendo a igreja. E essa menina me mandou a seguinte história. Maristela, eu fui casada com um missionário durante muito tempo. E esse missionário pregava fora, era muito usado, mas a minha vida estava muito difícil, porque ele tinha amantes, ele fazia muitas coisas erradas, mas ele percebeu que pregar dava lucro, porque as igrejas queriam que ele pregasse, porque ele pregava bem e era usado nos dons de revelação, mas tinha suas amantes, estava atolado no pecado. Eu fui reclamar com o nosso pastor, e o nosso pastor dizendo que eu deveria orar, que eu deveria somente orar e não fazer mais nada. Depois eu vim descobrir que o nosso pastor também estava no mesmo pecado de adultério, e no final ele separou da esposa dele e caluniou a esposa dele. A esposa até hoje está sofrendo com as calúnias que ele fez. Enfim, o marido dessa mulher, esse missionário, que continuou pregando, continuou viajando o mundo e ganhando o seu dinheiro e
enganando a igreja, separou dela quando ela estava grávida, com 2 filhos, ela estava grávida, ele largou essa mulher e foi embora. Sabe qual foi o final deste homem? Ele morreu como indigente. Ela não divorciou. E deu um maior trabalho para ela conseguir o óbito dele, porque ele morreu como indigente. Você colhe o que você semeia. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E nós estaremos diante do juízo de Deus. E nós temos que estar, o Senhor tem nos dado tempo. Aqui agora é tempo. É tempo. É um dia aceitável para arrependermos. Jeremias 9, 23 e 24. Glorie-se, há alguma coisa que você tem que se gloriar. Não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se há alguma coisa que devemos nos gloriar, glorie-se em conhecer a mim. Em conhecer a mim, que sou o Senhor, que dá a beneficência, que vem com juízo e justiça sobre a terra. Glorie-se em mim. Nisso glorie-se, porque me agrada. Querido, se há uma coisa que você glorie em conhecer a Deus. Senhor, eu quero conhecer-te mais. Senhor, eu quero estar mais perto. O texto está ali. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, é entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência ou beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. É isso que agrada ao Senhor, que você glorie em buscá-lo, em conhecê-lo. Não buscá-lo pelos benefícios, mas buscá-lo pelo que Ele é. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz por mim e por você. Pelo que Ele fez naquela cruz. Voltar para a mensagem da cruz e nos arrependermos agora, enquanto é tempo. Glorie-se em conhecer a Deus mais de perto. E se for um vale que vai te aproximar dele, glorifique a Deus no vale. Glorifique a Deus nos seus desertos. Glorifique a Deus nas tuas enfermidades. Glorifique a Deus quando a porta do emprego se fechar. Mas glorifique a Deus em todas as coisas. Glorie-se em Deus, em conhecer mais de Deus. Porque se ouvirmos a voz dele e obedecermos a ele, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Não precisamos de fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas, e sacrifícios e mais sacrifícios para ter as bênçãos do Senhor. O que nós precisamos é conhecê-lo e ouvi-lo e obedecê-lo. As necessidades, aquilo que nos é necessário, ele vai nos dar. Porque ele é um Pai fiel, um Pai que não nos decepciona e nada vai nos faltar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Que possamos arder no nosso coração o desejo de conhecer mais de perto. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero mais de ti. Feche os teus olhos, igreja. Entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Se arrependa. Mas é impossível ir até Deus se você não se examinar primeiro e ver quem é o homem. Quem é você? Quem sou eu? O que nós somos? Somos pobres, miseráveis, necessitados de Deus. Nós não somos nada, queridos. Nós somos como um carro que bateu e deu PT, deu perda total. Estávamos todos destituídos da glória de Deus. Todos. Como um Deus justo, um Deus tão justo e santo, poderia nos perdoar. Como um Deus tão justo e santo não nos consumiu. Como um Deus tão justo e santo e ao mesmo tempo é justificador, nos justificou. Como? Para a glória dele. E porque ele nos amou, ele deu o seu Filho por nós. Por isso nós não fomos consumidos. Pela misericórdia dele, pelo amor dele, pela graça dele na cruz. Nós temos hoje direito, nós temos acesso à sala do trono. Nós temos direito a este Deus que desceu o cutelo que ele tirou da mão de Abraão, para não descer sobre Isaac. Ele usou o cutelo sobre o seu filho. O seu filho ele não poupou, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos voltar para ele e conhecê-lo. Nós fomos criados para adorá-lo, igreja. O nosso propósito de estarmos aqui é de conhecê-lo
e adorá-lo e amá-lo com toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso conhecimento, com todas as nossas forças e entendimento. É para isso que nós somos criados. É para isso. Entregue teu coração, Senhor. A igreja de olhos fechados. De olhos fechados. A palavra de Deus fala que se você confessar Jesus publicamente, Ele vai te confessar diante do Pai. A igreja está de olhos fechados. Eu estou te vendo. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus agora e conhecer esse Deus de perto, de onde você estiver, levanta a tua mão. Se você quiser confessar Jesus aqui como teu Salvador, teu suficiente Senhor, se você ainda não fez e você entrou nesta casa, ouviu esta palavra e entendeu que hoje é um dia aceitável, que hoje é um dia oportuno para que a tua vida venha ser mudada, para que você venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor, de onde você estiver, levanta a tua mão, confessa ao Senhor agora, para que Ele te veja, para que Ele veja o teu coração arrependido. Amém. Pode baixar a tua mão, querido. Amém. Pode baixar a tua mão. Aonde você estiver, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero começar hoje. Eu quero romper. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus nesta noite? A igreja orando. Que você venha romper agora. Romper com as prisões que te aprisionam. Romper com as cadeias que te prendem. E venha levantar a tua mão, Senhor, e falar: Senhor, eu quero. Senhor, eu confesso ao Senhor. Eu confesso, Senhor, diante da tua igreja. Eu confesso, Senhor, diante do inferno, diante dos anjos. Confesso, Senhor, diante do Senhor agora. Eu quero, Senhor, no meu coração. Alguém mais quer entregar a tua vida ao Senhor? Alguém está distante do Senhor, que o desviado não sai da igreja, ele continua vindo da igreja, mas está distante, está morto espiritualmente, mas quer voltar hoje? Levanta, amém, pode abaixar a tua mão. Amém, pode abaixar a tua mão. Mas alguém quer voltar, recomeçar com o Senhor hoje? É apenas uma confissão ao Senhor. Mas alguém quer voltar ao Senhor, recomeçar nos caminhos, andar somente com Jesus. Mais alguém? Amém. Que o Senhor venha dar àqueles que desejaram, mas não o fizeram hoje, que dê uma nova oportunidade para vocês. Vamos orar, igreja. Pai querido, nós adoramos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há. Senhor do céu, Senhor da terra, Deus que criou o mundo e o universo, nosso Deus provedor, nosso Deus que não deixa faltar nada. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigada por esse dia, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada pela Tua igreja, obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada pela Tua palavra. E naqueles corações que a semente caiu de terra boa, possa dar frutos a 30, 60, 100. Que a Tua igreja possa marchar gloriosa, Senhor, limpa, lavada no sangue do Cordeiro. E que esta igreja local venha sinalizar o reino do Senhor nessa cidade, neste bairro, neste lugar. Senhor, acrescenta vidas aqui, agregue mais vidas aqui que venham conhecer o Senhor. E que a palavra do Evangelho venha estar neste púlpito sempre. Que a palavra da cruz, do arrependimento, do juízo e da justiça e da volta do Senhor Jesus venha estar sempre neste altar. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja, por essa oportunidade. Deus abençoe vocês. Pastor, obrigada pela oportunidade. Quem quiser adquirir o livro, vai estar com a Andréia. Irmãos e irmãos, fiquem à vontade. Deus abençoe. Muito bem, chegamos ao final desta reunião. Queremos agradecer a nossa irmã, aos visitantes que estiveram conosco. Deus abençoe a todos. Estenda suas mãos para cá.